जय जय मां जय मां दुर्गा। O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Sigismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe auscultava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto, dizendo que o perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que o marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem impressões, referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente comigo que, com o auxílio de Jesus, a tarefa tinha sido executada com êxito. E fixando Sigismundo, acrescentou que na próxima semana poderia iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Nós iríamos acompanhá-lo com carinho, e era melhor que ele ficasse tranquilo, não precisava recear de qualquer coisa. Enquanto Sigismundo sorria resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando: Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Sigismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, maiormente os nervos do tônus. Entretanto, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam às novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais. Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Sigismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Sigismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não supitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me paciente e mostrou um sorriso de pai e me respondeu: André, sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida? Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu.
Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim é a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Sigismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, André, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos, alusivo ao interessante caso de Sigismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente a respeito ao delicado assunto? Crivei-o de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente. O sexo, André, tem sido tão aviltado pela maioria dos homens encarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Lembre-se, André, de que me referia a objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões.
O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui como ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminhos do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico? A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Não ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtices de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem previdentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina.
A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar se o uso do sexo não seria uma lei natural na esfera da crosta. Alexandre sorriu com benevolência e me respondeu: Ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, quem foge à ordem cai do desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o próprio sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Nesse instante, imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Eu não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar às observações do caso de Sigismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de duas entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares semelhantes a pequeninos arabescos francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: Este não é um estudo que você possa entender por enquanto, André. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Sigismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Sigismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração.
Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal e, enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Eu já estive mais animado. Entretanto, agora, falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, Sigismundo. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Eu dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo quando meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Sigismundo, é crível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, meu amigo. Regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por aliviar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Perguntei então sobre forte interesse e se existem então aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam. Alexandre me certificou. Certamente, André. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresentem em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos. Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos.
Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou que contavam com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Alexandre redarguiu bem-humorado, dizendo que seria um prazer. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas de que a experiência de Sigismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza, mas em todos esses fenômenos os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Sigismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Não se preocupe, André, nós temos tempo. Mas, Sr. Alexandre, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isto não, André. Você não deve esquecer que aludia aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhe as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, a nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Senhor Alexandre, entendo a magnitude de suas elucidações, entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fecundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual,
Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, André. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exigem uma presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegados a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Meu Deus! Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas! Quanta ignorância a ser vencida! Você diz muito bem, André, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Calei-me. E Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores, dirigindo-se ao meu instrutor, disse que estavam à sua espera e contavam com a sua colaboração para iniciar o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofria tanto? Alexandre me respondeu em tom discreto. Desde muito, André, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas, Sr. Alexandre, o organismo perispirítico de Sigismundo não é o mesmo que lhe trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, tem a mesma identidade essencial, todavia, com o concurso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nosso círculo de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Mas então, teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Sem dúvida, André, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. E então, meu amigo? Mais forte? Você deve estar satisfeito, é chegado o momento decisivo.
Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida?